Boa noite. O título da pregação é Eu Sou o Senhor. Na realidade, é esta frase, esta expressão, que eu percebi que está muito presente no Antigo Testamento, quem lê com atenção, especialmente o Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia, chama a atenção. Quantas vezes é utilizada essa expressão, eu sou o Senhor, e claro, utilizada pelo próprio Senhor. Está dizendo, eu sou o Senhor, tem que ser ele falando, então é uma autodeclaração. Especialmente nos livros de Levítico e Êxodo, apesar de que muitos outros livros também contêm esta expressão do Velho Testamento, livros do Velho Testamento. O Senhor, a palavra Senhor aqui traduz Yehová, se é que eu sei pronunciar em hebraico isso, mas é o nome Jeová, que nós tão bem conhecemos, e já tivemos a oportunidade algumas vezes de explicar o que significa esse nome, especialmente quando estivemos em Êxodo, numa exposição do livro de Êxodo, lá em 3 e 14, não precisa ir até lá, do livro de Êxodo, quando Deus se declara a Moisés com esta frase, eu sou o Senhor. Aliás, eu sou o que sou, é o que significa este nome. Eu sou o que sou. Pode parecer um pouco estranho, tanto óbvio, mas na realidade aponta para uma autoexistência, é um nome rico, para uma eternidade, não teve começo, né? Não é eu era, não é eu serei, eu sou, como se fosse algo que sempre foi, sempre existiu, que não teve começo. Não houve uma época, um momento, em que Deus não pudesse dizer, eu sou. Então, aponta, de fato, para a eternidade, autoexistência, soberania, e é interessante que, embora não de uma maneira tão óbvia, mas se relaciona com fidelidade, porque o nome é muito usado em conexão, e isso nós vamos ver aqui como um dos pontos da pregação, em conexão com o cumprimento de promessas. Eu sou o que sou. Em suma, é o nome que concentra em si os atributos de Deus, de uma maneira geral, como se tudo apontasse, todos os atributos dele apontassem para esse aspecto, de que ele é o que ele é. É como se fosse o nome próprio de Deus. Então, quando ele diz, eu sou o Senhor, literalmente seria, eu sou aquele que diz, eu sou o que sou. Mais ou menos isto. E esta afirmação, então, transmite um peso e uma gravidade muito grande ao que está dizendo, quando essa expressão ela é anexada com alguma coisa. Essa alguma coisa pode ser uma promessa solene, pode ser uma ordem simples, referente à vida dos judeus, ou dos seres humanos que Deus criou. Então, eu achei que valeria a pena fazer um estudo rápido sobre o uso dessa expressão na Bíblia, que na realidade é no Velho Testamento, porque no Novo não há, literalmente, essa expressão quando Deus está falando ou citando alguma palavra direta de Deus. Vamos aprender, então,
mais alguma coisa hoje sobre esse nosso Deus maravilhoso, estudando um pouquinho o que ocorre com a citação "Eu sou o Senhor". Ela é usada mais de 140 vezes no Velho Testamento, então é um número alto. O livro que mais usa é Ezequiel. E eu pude perceber que Deus utiliza essa expressão pelo menos para 5 propósitos diferentes. Pode ser mais, mas acho que esses propósitos anotados aqui já conseguem expressar muito bem o que nós estamos querendo transmitir. Por quê? Ou para quê? Ou em que contexto Deus usa a expressão "Eu sou o Senhor"? É uma pergunta interessante. E as respostas, sim, mostrarão. Informar uma iniciativa dele relativa à pessoa ou ao grupo ao qual ele se dirige. Uma iniciativa dele, algo que ele resolveu fazer, decretar, determinar. A Abraão, por exemplo, e vamos nos preparar para uma panorâmica bíblica em termos de passagens. Os que não quiserem podem apenas esperar que eu lerei. Os que forem mais rápidos podem chegar lá. Então, Gênesis 15:7. Abraão desanimado, achando que o herdeiro que Deus tinha prometido estava demorando muito. Então Deus resolve aparecer a ele, faz uma aliança com ele, e eu não vou poder falar muito do contexto de cada passagem, que vai demorar demais, mas então em Gênesis 15:7, no versículo 5, então o Senhor levou-o para fora e disse: olhe para os céus e conte as estrelas, se puder contá-las. E lhe disse: assim será a sua posteridade. Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Aí no 7, o Senhor disse também: eu sou o Senhor que o tirei de Ur dos caldeus para lhe dar esta terra como herança. Mas Abraão perguntou: Senhor Deus, como saberei que vou dar esta terra? O Senhor respondeu: traga-me a novilha. Então, a passagem continua, mostrando então um concerto, ou uma aliança que Deus faria com Abraão. Mas observe que ele diz aqui: eu sou o Senhor que eu tirei de Ur dos caldeus. Então, vou fazer algo contigo agora, eu vou te dar mais uma garantia da minha palavra, vou fazer uma aliança contigo agora, algo muito importante que ocorreu aqui, e que eu não vou discorrer, que é essa aliança que Deus fez, mandando matar alguns bichos, partindo-os no meio, Deus andou no meio deles. É muito significativo o que tem aqui, mas o fato é que ele informa a Abraão que vai fazer aquilo, e como uma resposta à ansiedade de Abraão, que a promessa estava demorando demais. Eu estou aqui, eu vou agir, eu vou fazer isto que eu te prometi, Abraão. A Jacó, neto de Abraão, em Gênesis 28, versículo 13, Jacó, num momento crítico da vida, fugindo do irmão Esaú, com medo de Esaú, porque ele tinha aprontado uma boa com relação a Esaú, enganou, deixou para trás o irmão Esaú, enganando o pai, Isaac. Então ele estava fugindo, um momento crítico, dificílimo na vida de Jacó. Aí na visão em que ele viu uma escada que atingiu o topo do céu, aqui no versículo 12, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela, e eis que o Senhor estava perto dele, e lhe disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, seu pai,
e Deus de Isaque. A terra que agora você vê, você está deitado, eu a darei a você e a sua descendência, e continua falando. Então, ele oficializa mais uma vez essa promessa e usa como uma forma de solenizar isto, usando o nome dele. Eu sou o Senhor. Aos judeus, em Êxodo 20, logo no começo da enunciação dos 10 mandamentos, famosíssimos 10 mandamentos, não sei se você já percebeu, mas antes de enunciá-los, ele usa essa expressão. Imagina a importância dos 10 mandamentos para os judeus, para o mundo, e depois para a igreja, o peso de tudo aquilo. Então, não é por acaso. Então, Deus falou todas essas palavras, eu sou o Senhor, antes de dizer um mandamento dos 10. Ele já tinha dado algumas ordens, mas agora ele vai resumir tudo nos 10 mandamentos. Eu sou o Senhor, seu Deus, que eu tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Aí vem, não tenha outros deuses diante de mim, primeiro. Segundo, não faça para você. E começa a enunciar os 10 mandamentos. Então ele inicia a citação solene dos 10 mandamentos, como se dissesse, quem vai anunciar isso sou eu, o Senhor. Informando, então, uma iniciativa dele e dando solenidade e peso ao que ele iria dizer. Inclusive, os judeus foram lembrados muitas vezes de que Deus os livrou do Egito. Como ele diz aqui, eu sou o Senhor, seu Deus, que eu tirei da terra do Egito. Muitas vezes eles são lembrados disso ao longo de todo o Velho Testamento. E como eu disse, a fórmula eu sou o Senhor não aparece no Novo Testamento. Mas, vez após vez, o Novo Testamento faz algo que o Velho faz com relação aos judeus, o Novo faz com relação a nós, crentes da Igreja de Cristo, com relação ao passado terrível e ao presente espetacular e o futuro mais ainda, claro. Como em Colossenses 1, quando Deus diz que ele tirou do império das trevas e transportou o crente para o reino do Filho do seu amor. Eu tirei vocês da casa da servidão, ele dizia para os judeus, e levei vocês para a terra que eu prometi. Aí o Novo diz, eu tirei vocês do império das trevas e levei vocês para o reino do meu Filho. Bonito isto. Então, mostrando claramente que ele gosta, como o Senhor, como Deus Salvador, ele gosta de lembrar o que ele tem feito pelo seu povo. No caso aqui, dentro das economias, como se diz, da antiga e nova aliança, os judeus lá e a igreja aqui. Então, informar uma iniciativa dele com relação a alguma coisa que está fazendo com uma pessoa ou com um grupo de pessoas. Dar credibilidade, seria a segunda, a uma predição, a alguma ameaça, a alguma promessa que ele está fazendo. Êxodo 15 e 26, ele diz assim, Êxodo 15 e 26, se vocês ouvirem com atenção a voz do Senhor, seu Deus, fizerem o que é reto diante dos seus olhos, derem ouvidos aos seus mandamentos e guardarem todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre vocês das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor, aquele que cura vocês. Ou seja, uma promessa que ele faz. E como se dissesse, e eu cumpro, porque eu sou o Senhor. Não preciso dizer mais uma palavra sobre
aquele que está falando, ou seja, sobre mim próprio, porque eu sou o Senhor. Dá um peso muito grande. Capítulo 12, no versículo 12 ainda de Êxodo, porque naquela noite, aqui na instituição da Páscoa, em que ele estava já no final daquele drama da extração do povo judeu lá do Egito, já no finalzinho, anunciando a 10ª e última praga, porque naquela noite passarei pela terra do Egito e matarei na terra do Egito todos os primogênitos, tanto das pessoas como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. É interessante como ele encaixa essa expressão em momentos muito fortes, muito pesados, de grande significado. E aqui, ele prometendo que o Senhor vai matar todos os primogênitos, seres humanos deste país. O Senhor vai fazer, é isso que nós estamos ouvindo, que o Senhor está falando, vou matar todos os primogênitos dos egípcios. Aliás, não só os primogênitos humanos, eu vou matar todos os primogênitos entre os animais também. Isso é uma coisa que sobrepassa a imaginação e o entendimento, como pode. E, aliás, ele identificar cada primogênito num país inteiro, ele identificar cada primogênito de um boi, de um cão, de um gato. Ele identificar o primogênito em todas as famílias de animais e seres humanos do Egito. É uma ordem absolutamente impensável de qualquer pessoa cumprir. Pois é, mas eu sou o Senhor. Eu vou fazer isso. Então, trate de crer. Porque quem está falando é o Senhor. Aquele cujo nome próprio é eu sou o que sou. Não depende de ninguém, não depende de nada, nem para existir. Ninguém me criou. Eu não tive passado. No sentido de tempo, houve um tempo do passado em que eu não existia, eu nunca tive, sempre existi, minha vida é uma continuidade, eu sou o que eu sou, não depende de nada, de ninguém. Então, basta ele afirmar isto. Eu não sei se você já tinha sentido, de maneira, sei lá, natural, espontânea, o peso dessa expressão. Espero que sim. Eu não vou arriscar pedir para levantar a mão. Os que já tinham percebido isto. Não teria muito sentido, né? Mas até que eu teria curiosidade de saber quais entre vocês aqui já, sem ninguém chamar atenção, sem precisar o pastor chegar aqui e dedicar uma pregação inteirinha para isto, se já tinha percebido, pela leitura da Bíblia, a quantidade de vezes que essa expressão está lá, o peso com que essa expressão é utilizada, e se você sente na sua alma, cada vez que você vê na Bíblia, no Velho Testamento, a expressão, eu sou o Senhor, aquilo bate em você de uma maneira forte, sendo um crente, de uma maneira gostosa, quente. Este é o meu Pai Celeste, este é o meu Deus, com esse peso todo, eu sou o Senhor. Espero que sim, que você já tenha em algum momento acordado para isso, ou despertado para esse tipo de percepção das coisas de Deus, sem alguém estar precisando chamar a sua atenção. Mas estamos aqui para ajudar um pouco, né? O meu próprio já fui super ajudado, e sou, por escritores, por livros que nos ajudam a... Olha isso aqui, é minha paixão, a minha paixão por leitura, de estar sempre lendo vários livros simultaneamente,
dicas, pistas, focos em coisas da Bíblia, como eu estou tentando colocar hoje para vocês, focando em cima. Olha isso aqui, olha isso aqui, olha isso aqui. Olha a expressão, eu sou o Senhor. É isso. E é muito gostoso quando você recebe isso de outros. Quando eu recebo, sinto isso. Quantas e quantas vezes ganhei e ainda vou ganhar, enquanto eu puder ler. Eu pretendo fazê-lo e me sinto privilegiado em poder fazer meu papel na vida de vocês, em poder transmitir esse tipo de vocês. E agora, bom mesmo era você chegar ao ponto de notar isso e passar para outras coisas. Você percebeu na Bíblia isso? Eu achei tão bonita aquela passagem ontem que diz assim, que lá você vê um crente falando assim, mas não sei se é tão comum. Não sei se é tão comum. Geralmente as conversas muitas vezes são sobre coisas daqui mesmo, da vida, e as coisas, dia a dia, inflação, carestia, falta das coisas, pandemia, política, e tudo. Faz parte, nós estamos nessa vida aqui, saúde, tudo isso, faz parte. Mas é empobrecer, é deixar bem pobre a sua maneira de ver, as coisas com as quais você está inteirado, com as quais você investe tempo, para não dizer gasta tempo às vezes, aprendendo e lendo sobre coisas que não tem nenhum fruto para a sua alma. E torna bem informado como cidadão, tal. Pode ser. Mas os grandes servos de Deus não estão muito ligados nestas coisas, ao ponto de deixar em segundo plano as coisas do alto, se tornarem muito sensíveis para essas coisas. Então, ainda tem uma. No segundo ponto, de dar credibilidade, Zacarias, capítulo 10, versículo 6, quando ele usa essa expressão, eu cheguei lá, Zacarias 10 e 6, quando ele diz, olhando para o futuro de Israel, fortalecerei a casa de Judá e salvarei a casa de José. Eu os farei voltar, trazendo do exílio, porque eu me compadeço deles, e serão, olhando para frente, que hoje grande parte aqui já é passado, inclusive, mas na época não, claro, e serão como se eu não os tivesse rejeitado. Vou trazer todos de volta, como eu estivesse dizendo aqui, porque eu sou o Senhor, seu Deus, e os ouvirei. Sou eu, o Senhor, que está dizendo isto. Bonito demais. Então, essa expressão às vezes serve como uma garantia de o que estava sendo predito, ou ameaçado, ou prometido, iria ocorrer com toda certeza. Cada vez que lemos uma promessa ou uma profecia na Bíblia, mesmo que a expressão eu sou o Senhor não esteja lá, é muito bom o crente se acostumar a pensar, opa, foi o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, quem disse isso. Para os que estão em paz com Deus, esse pensamento é uma bênção. Porque, estando em paz com Deus, tudo que Deus disser para quem está numa boa relação com Ele, no caso, obrigatoriamente via Cristo, tudo que Deus vai dizer será gostoso de ouvir, será espetacular. Deus não tem uma palavra para dizer para o crente
para aquele pecador convertido que hoje é crente. Deus não tem uma palavra, olhando para frente, de desgraça, de perdição, de sofrimento eterno, falando em termos mais de futuro, de eternidade. O que Deus diz, todas as perspectivas do crente são absolutamente maravilhosas. Então, para aquele que está em paz, ouvir Deus fazer uma promessa e dizer algo, ou o que falando Ele próprio, ou Jesus Cristo falando, ou através de uma carta do Novo Testamento, seja como for, como eu disse, mesmo não tendo a expressão eu sou o Senhor, mas que isso pese no seu coração, dizer, aqui é o Deus, o eu sou o Senhor falando. Que maravilha! Que isso sirva de contraponto ou de consolo para as angústias, para as ansiedades, para as dificuldades, para as incertezas desta vida. Não devemos nunca fazer das promessas que Deus faz nas Escrituras algo pequeno, algo pouco, algo corriqueiro, algo de rotina. Não, é muito forte. Lá no fundo da sua alma, pode completar algo do tipo, eu sou o Senhor. Está dizendo isto. Estando nas Escrituras, tem lá a marca, tem lá a assinatura do Senhor. Agora, para quem não está em paz com Deus, para quem está longe de Deus, para quem ainda precisa da paz com Deus através de Cristo, lembrar-se de que eu sou o Senhor, está por trás de uma afirmação dessa, deve ser de apavorar. Até seria bom que apavorasse mesmo muitos. Para quê? Ora, para que corressem para esse Deus e pedissem misericórdia. E dissessem para ele, eu quero ouvir essa expressão, eu sou o Senhor, a meu favor, não contra mim. Eu não aguento, eu vou ser destruído. Com um Deus deste tamanho, dizendo coisas terríveis sobre o meu futuro e dizendo, eu sou o Senhor, eu vou fazer isso. Estou apavorado. Ótimo. Ótimo. Porque é a melhor coisa que poderia acontecer com você, porque você vai chegar diante desse Deus e vai, se tiver a felicidade de confessar com humildade isso, eu estou apavorado, me ajuda, e com certeza Ele ouve uma alma aflita assim, e Ele envia o seu Espírito Santo para falar àquela alma e para conduzi-lo ao Senhor Jesus Cristo. E daí para frente, todas as afirmações, tendo eu sou o Senhor explicitamente colocado lá, ou não, mas implicitamente, todas serão absolutamente maravilhosas. Então você, crente, vibre com cada promessa nas Escrituras. Porque sendo crente, você está incluído de uma maneira espetacular. E você, não crente ainda, que ainda não fez as pazes com Deus, trema para poder ser beneficiado com a salvação no Senhor Jesus Cristo. O terceiro propósito que identifico que Deus usa a expressão eu sou o Senhor, enfatizar a responsabilidade de quem ouve um mandamento dele. Pode ser uma ordem leve, como lá em Levítico 19:16, é sobre fofoca. Sabia? O Velho Testamento fala sobre fofoca. Levítico, na lei de Moisés, fala de fofoca. Quer ver? Lucas 19:16. Não está acreditando em mim? Lucas 19:16. Levítico. Eu disse outro nome? Lucas. O pior é que dizem as más línguas, que na mensagem passada eu falei, vamos ao livro de Jesus, capítulo tal. Penso que a quantidade de cabeça fenda assim não foi tão más as línguas, não. Tem língua boa falando isso. Vão se acostumando, vai piorar. Lucas 19:16. Levíticos 19:16.
Não ande como mexeriqueiro no meio do seu povo. Você acha que isso é o quê? Muito bem, teólogo. Não ande como mexeriqueiro no meio do seu povo. E continua a passagem. Coisa leve, embora logo depois venha uma pesada aqui para não atentar contra a vida do outro. Mas é interessante como é uma coisa leve. Leve quer dizer, para nós, para Deus não é tão leve, porque Ele falou isso. Então, ele coloca aqui algo leve e sobre algo pesado, ainda no mesmo capítulo, só que no versículo 18. Não procure vingança nem guarde ira contra os filhos do seu povo, mas ame o seu próximo como você ama a si. Eu sou o Senhor. Claro que essa expressão agora está fechando várias dessas ordens, inclusive a tal da fofoca. Mas veja como na expressão eu sou o Senhor, não fofoque, não seja mexeriqueiro. Eu sou o Senhor. Não mate o seu próximo. Eu sou o Senhor. Mas que coisas diferentes. Mas eu sou o Senhor não é diferente não. É algo em comum para essas ordens de aparentemente pesos bem diversos. Mas o mesmo Deus, o mesmo Senhor é que proibiu. Interessante isso. Então isso mostra a responsabilidade de quem ouve. Você está ouvindo para não fofocar? Você leve isso muito a sério, porque não foi Moisés quem disse, nem Josué e nem outro líder, mas foi o próprio Senhor. Aí vem e diz, no versículo 18, que eu já li, amar o próximo, que é o segundo mandamento de tudo o que Deus tem para a raça humana. O primeiro é amar a Ele próprio. Resumo esse feito pelo próprio Jesus Cristo. O primeiro e grande é amar a Deus. O segundo, semelhante a este, me impressiona aquele semelhante. Ainda não entendi onde é que está tanta semelhança com Deus aqui e com o próximo aqui. Da maneira como a gente conhece, tem uma noção pelo menos de quem é Deus e quem é o próximo, conhecemos muito bem quem é o próximo, e dizer que é semelhante. Mas isso é outro assunto, mas é impressionante isso. Seja como for, não fofoque, não mate e ame o seu próximo, como a você próprio. Tamanho disto e a responsabilidade que quem ouviu isto carrega nos ombros, seja coisa pequena ou seja coisa grande. Essa questão de obedecê-lo, como eu disse, é a responsabilidade de quem ouve um mandamento dele ou uma ordem dele. Eu quero dizer duas coisas aqui. Primeiro é que a Bíblia diz que nós temos que obedecer às autoridades, não tem dúvida. Só que qualquer autoridade na terra tem limite, naquela esfera de poder. Pai e mãe são autoridades enormes, principais para uma criança, os filhos, mas até certo ponto. Professor é autoridade na sala de aula, até certo ponto. Um policial é autoridade lá na rua, mas até certo ponto. Tudo é até certo ponto nesta vida, não poderia deixar de ser. Com Deus não há essa questão de até certo ponto. Não existe esse limite. Ele criou tudo. Ele é a autoridade suprema. Então, com a expressão eu sou o Senhor, junto com uma ordem que ele dá, seja para não fofocar, ou para não matar, ou para amar o próximo, seja o que for, tem um efeito, ou deveria ter, para ter o efeito, como se ele dissesse, nem passe pela sua cabeça, ouvinte. A ideia de não obedecer o que eu estou dizendo. Nem passe, nem cogite da possibilidade de não fazer o que eu estou mandando, seja pequeno ou grande aos seus olhos.
Eu não pergunto, eu afirmo. Eu não peço, eu ordeno. Eu não dou opinião, eu legislo. Eu sou o Deus Criador, que tenho total direito de mandar e exigir o que eu quiser das minhas criaturas. Por trás de cada ordem de Deus, há esse tipo de realidade. E quando vem eu sou o Senhor, é como para lembrar, olha, tem centenas de ordens que não virão com essa expressão, eu sou o Senhor, mas não é obrigado toda vez eu dizer isso, mas é bom lembrarem, sempre que ouvirem algo assim, quem está por trás, no caso de ser uma ordem, que é o nosso caso agora, que eu estou falando no item 3, é uma ordem, então, sempre, quando ouvirem uma ordem, podem colocar, eu sou o Senhor é quem está mandando, então trate de fazer. A segunda observação sobre essa questão de obediência à autoridade, a verdade é que a nossa disposição para cumprir uma ordem aqui na terra depende de quem emana a ordem. Tudo bem, nós temos a obrigação de obedecer às autoridades. Mas a nossa disposição de obedecer às autoridades, ela varia. Eu estou falando da obrigação. Eu estou falando da disposição, vamos dizer, da boa vontade, da aquiescência em obedecer uma ordem. Cumprir a ordem de um chefe sério é diferente de obedecer a um chefe irresponsável. O sentimento que o liderado tem é diferente. Ele tem a obrigação de obedecer, em princípio. Mas o sentimento que ele tem de obedecer um chefe sério, um chefe irresponsável, é completamente diferente. Cumprir ordem de uma autoridade competente é diferente de obedecer um desqualificado, seu chefe. Obedecer um pai e uma mãe corretos, sinceros, honestos no trato com o filho, é diferente de obedecer a ordem de um pai ou de uma mãe que são irresponsáveis como pais e mães, que não seguem as escrituras na educação do pai e da mãe, que engana o filho, não é sincero com o filho. É diferente. Tem que cumprir? Tem, mas é diferente. Cumprir ordem de alguém bondoso é diferente de obedecer a uma pessoa malvada. É um fardo obedecer uma autoridade ruim. Você sabe disso. Eu sei disso. Porque a autoridade ruim é o que não falta neste mundo velho perdido. É um fardo. Pois bem, no caso do Senhor Jeová, tudo o de maravilhoso e positivo que nós possamos imaginar ocorre, acontece, existe com Ele e nele. Tudo. Eu falei em chefe sério, autoridade competente, falei em bondoso. O que você puder imaginar em termos de virtudes, de nobreza de caráter, tudo e mais alguma coisa está com o Senhor. Tudo. Então, obedecer a um Deus assim, além de obrigação, deve ser um prazer. Jesus Cristo disse que o fardo dele é suave, leve e suave. Ele tem um fardo a colocar sobre nós. Nós temos obrigações de obedecê-lo, mas é leve. Por quê? Porque são ordens vindas de um Senhor
que é o Senhor Jeová. Maravilhoso, benigno, bom, puro, simples, perfeito. E, como não poderia deixar de ser, são ordens que sempre visam o bem. Sempre, sempre, sempre. A não ser que... Não tem a não ser que. Não tem exceção. Sempre visam o bem. Então, são ordens que devem gerar no crente, em qualquer situação, prazer. E sentir que o jugo o peso que Cristo coloca, é leve e suave. Nesse sentido, há um sentido que é muito difícil, que é contra a nossa carne, nossas paixões pecaminosas. Há esse aspecto, eu sei. Mas certamente não é esse aspecto que ele estava olhando aqui. Ele estava vendo, com certeza, o que eu mando para vocês é para o bem de vocês. O que é para o bem deve ser leve, deve ser agradável. Então, quando você estiver sentindo uma carga grande por ter que obedecer a Cristo, pense assim, não é para estar sentindo essa carga grande. O diabo deve estar me influenciando nessa avaliação, eu devo estar sendo muito frouxo com minha própria carne, para poder estar achando pesado esse fardo. Tem uma coisa errada. Não é errada com a ordem de Cristo. Não é errado com o caráter de quem está mandando. É errado com você, ou comigo, com aquele crente que acha que está pesada a ordem de Cristo. Ele disse que não é, que é leve, então tem uma coisa errada, ou com a palavra dele, ou com o sentimento meu. Com a palavra dele, não é. Logo, então corra para os pés dele e diga, Senhor, tem uma coisa errada aqui. Eu estou achando muito difícil essa ordem de, qualquer que seja, de ser honesto, ser fiel à minha mulher, ao meu marido, de controlar minha língua nas coisas que eu falo ruins, na fofoca, citando o exemplo, ou de ódio, não sei, qualquer coisa. Eu estou achando pesado te obedecer nisso. Tem uma coisa errada comigo. Por favor. Que o teu Espírito Santo me ajude a encarar como leve e ter prazer em te obedecer. Prazer em abandonar aquele vício. Prazer em abandonar aquilo que a carne está me levando. Prazer em isso, aquilo. Aí começa a ver passos que o crente pode tomar no sentido de caminhar no rumo de mais santidade. E acaba sendo, de fato, mais leve, passo a passo, em que o crente vai crescendo em Cristo. As tentações não deixarão de vir. As lutas, creio eu, nunca deixarão de acontecer. Claro, mas o sentimento do crente não é aquela coisa pesada, que eu tenho que obedecer aquilo. Não. Não é essa. Senhor, está difícil vencer isso aqui, mas é tão bom te obedecer. E é tão bom quando eu consigo, que eu estou querendo me viciar em te obedecer. Esse é um vício bom, já pensou? Eu quero ser viciado em te obedecer. Sabe por quê? Porque é tão bom, é tão gostoso, deve ser melhor do que essas drogas que esses pobres coitados tomam aí, se viciam. Porque para minha alma faz tão bem te obedecer, que eu quero te obedecer mais. Eu não sei por quê, eu sou muito tolo. É para estar te obedecendo muito mais, porque nada dá mais prazer à minha alma do que te obedecer. Então, converse essas coisas com ele, e você vai ver como ele vai lhe atender, e você vai começar a achar, de fato, mais leve obedecer ao Senhor Jesus Cristo, e achar, de fato, o jugo dele leve e suave, nesse sentido que eu estou colocando aqui. Não é que você vai deixar de ser pecador, que tem teólogos que eu acho que estão completamente enganados e contra as Escrituras em dizer que algum crente aqui, alguns crentes podem chegar à perfeição nesta vida, à perfeição de não pecar mais, estar completamente livre de pecados. É ensinado por alguns. Hoje eu acho que não está muito na moda não, mas houve há épocas que de vez em quando levanta esse tipo de ensino. Eu creio que seja uma heresia, porque a Bíblia diz claramente, se nós dissermos que não pecamos, somos mentirosos. Está escrito lá com toda clareza, e não só está escrito, como você
Confere, eu acho, com você próprio. Eu comigo, cada um com nós mesmos. Muito bem. Quarto, por que ele usa a expressão eu sou o Senhor? Para que, quando uma profecia se cumprisse, ele recebesse a devida glória. Considerando que só Deus poderia fazer aquilo. Muitas vezes as profecias de Deus trataram de coisas fantásticas, sobrenaturais, livrar um povo inteiro da mão de outro povo, um povo enfraquecido, escravizado, completamente, sem a menor condição de pensar em fugir 1 quilômetro de onde eles estavam, e Deus prometer que ia dar aquela terra para aquele povo que estava preso lá. Tinha que tirar o povo de lá e levar para a terra prometida, claro. É claro, não é fácil. Mas é o tamanho do Deus que prometeu isso. Fazer água virar sangue. Mandar milhões de pássaros para alimentar um povo. Dar vitórias militares altamente improváveis e miraculosas. Fazer soldados corajosos fugirem por medo de sons. Coisa assim. Dispersar toda uma nação, no caso Israel, entre outras do mundo inteiro, e garantir que elas voltariam, que essa nação voltaria, e voltou. 2000 anos depois, quase. Prometer juízos contra as nações inteiras, ou não as nações, contra nações inteiras. Prometeu um futuro espetacular para Israel, tanto político como espiritual. Tudo isso foi prometido. Alguns já se cumpriram, outros não. E é curioso que a gente lê claramente, para que saibais que eu sou o Senhor. Então aqui, ele junta a expressão eu sou o Senhor, explicitamente com um propósito. Para que saibais. Eu estou prometendo isso, eu estou dizendo isso, eu estou dizendo que vou fazer assim, porque quando acontecer, você vai checar e ver. Só o Senhor poderia fazer aquilo. Os judeus deviam saber isso. Judeus, aqui em Êxodo capítulo 6, versículo 7 e 8, Êxodo 6, 7 e 8. Eu os tomarei por meu povo e serei o teu Deus, e vocês saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os tiro dos trabalhos pesados no Egito, eu os levarei para a terra. E continua a passagem. Quero que vocês saibam disto. Os próprios egípcios, aqui em Êxodo capítulo 7, versículo 5, os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Olha a expressão aí, aqui colocada na prática, e se dirigindo a um grupo específico, a quem? Aos egípcios, e só a eles, essa afirmação. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E diz quando? Quando eu estender a mão sobre o Egito e tirar do meio deles os filhos de Israel. Era futuro quando ele falou isso. Logo, logo, ele cumpriu. Os egípcios vão saber que eu sou o Senhor. Os moabitas, eu não vou ler, está lá que é um povo também contra Israel, 25 e 11, Ezequiel 25 e 11, mas eu não vou ler. E aqui tem um para a raça humana inteira, Isaías capítulo 49, diz assim, Isaías 49, versículo 26. Farei com que os seus opressores comam a sua própria carne e se embriaguem com o seu próprio sangue, como se fosse vinho novo. Então toda a humanidade saberá que eu sou o Senhor. E o seu Salvador, o seu Redentor, o poderoso de Jacó.
os homens inteiros, a humanidade inteira. Então, para que quando essas profecias forem se cumprindo, pessoas específicas, grupos específicos, nações específicas, a humanidade inteira pudesse checar, confirmar, comprovar que quem prometeu isso e cumpriu foi ninguém menos do que o Senhor. Importante, esse saber que Deus é o Senhor não é sinônimo de conversão, para que os egípcios saibam que eu sou o Senhor. Ah, então Deus está aqui profetizando que todos os egípcios vão se converter a Ele. Não. Para que a humanidade saiba que eu sou o Senhor, quando eu fizer o que vou fazer com Israel, a humanidade saiba que eu sou o Senhor. Ah, então a humanidade toda vai se converter. Não. Aqui tem o sentido apenas de atestar, de estar exposto a uma evidência. Você está vendo. Então você tem todos os motivos lógicos, racionais, honestos de dizer, ele prometeu e ele cumpriu. O Senhor Deus prometeu e cumpriu. É isso que está dizendo aqui. Eles podem negar, podem fechar os olhos, se fazerem de cegos, mas não tem mais motivos, porque foram expostos à evidência de que o Senhor cumpriu o que prometeu. Eu já disse, muitas já se cumpriram, então milhões de pessoas já atestaram com os olhos, ou às vezes na pele, já atestaram que Deus fez o que disse que iria fazer. O fato de atestarem isso os levou à conversão? Não. Infelizmente, a maioria não. Os próprios judeus até hoje aguardam a salvação que deverá ocorrer quando Cristo voltar, a salvação em massa. Até hoje, não. Já viram Cora? Nós estamos vendo lá em Êxodo, Levíticos, estamos em Números agora, vendo que o povo mal saído do Egito, viram maravilhas lá, atestaram coisas espetaculares, e já estavam negando, já estavam se afastando de Deus. Então, podiam saber que Deus era Deus, mas não quer dizer que iam se converter a Ele por causa disso, não. Então, a maioria não crê, não creu, nem vai crer. Mas ficam sem desculpa diante de Deus, totalmente sem desculpa, cheiro de morte para a morte. É o Evangelho. Aliás, é gostoso dizer agora o contrário. Para a glória de Deus, alguns poucos creram, maravilhados no Deus que promete coisas fantásticas e cumpre todas. Todas. E nós, crentes, estamos entre esses felizardos que estamos vendo, comprovando o que Deus... Vendo, digo, aí no caso dos olhos da fé, coisa que Ele já fez no passado e que Ele faz no presente ainda nas vidas e no futuro, tendo certeza que Ele vai fazer, mas somos altamente beneficiados, porque podemos dizer agora no sentido muito forte, eu sei que o Senhor é o Senhor. Não só de um conhecimento racional, como um dado estatístico, não. Mas agora eu sei, é do meu coração mesmo, que eu fui levado à fé por isso. É um espetáculo. E pergunto a um amigo, amiga, se há algum entre nós, como é que está a sua situação quanto a essa questão de você utilizar tudo que Deus já prometeu e já cumpriu até hoje? Se você já está utilizando isso de alguma maneira para lhe levar aos pés dele, reconhecendo isso não só formalmente, racionalmente, mas de uma maneira de coração. Porque, olha, eu não preciso lhe conhecer para dizer, independente da sua condição e tudo mais, um dia você saberá que Deus é o Senhor. Eu?
O senhor sabe se ao menos eu acredito que existe um Deus criador? Sei não. E não preciso saber, já lhe disse, eu vou dizer sem precisar saber. Não é porque eu sou profeta, nem sou adivinhão, não. É porque está escrito que toda alma vai reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. Todos vão se dobrar, vão se ajoelhar diante dele. E ali está falando dos crentes, não apenas dos crentes, não. Está falando de descrente, descrente quer dizer, do que não creu, nem que Deus existia, mas vai reconhecer. Aí eu vou dizer, na marra, por força do poder de Deus, veja aí, se ajoelhe e diga que o meu Filho Jesus Cristo é o Senhor. Diga, porque você está vendo. Vai acontecer isto. Filipenses 2, 9, 11, que eu não vou ler, mas está lá. Todo joelho confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Querendo ou não, achando bom ou não. Claro que os crentes estão incluídos lá, porque faremos isso gostosissimamente, porque já fomos levados pela fé. Mas, se alguém morreu sem fé, esse não tem mais jeito. A homem está ordenado morrer só 2 vezes, não é? Não, não. Uma só vez. A homem está ordenado morrer uma só vez. E depois disto, o juízo. Acabou-se. Então, como é que alguém vai reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor? Porque vai. Pegando aqui na nuca. Ninguém pega nesse pescoço. Vai pegar naquele dia. E vai reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. Reconhecer de uma maneira triste. De uma maneira catastrófica, porque dali vai direto para o inferno. Mas reconhecendo que Jesus é o Senhor. Talvez falando mal dele, blasfemando contra ele. Eternamente blasfemando contra ele, não sei. Mas isso não arrepia o fato de que ele é o Senhor. Eu não gosto dele, vou continuar sem gostar. Mas ele é o Senhor. Coisa boa saber que Deus predisse isso e isso vai acontecer. Finalmente, o último ponto que eu quero tocar é que Deus usa essa expressão simplesmente para afirmar algo sobre a pessoa dele, sem referências a feitos, sem promessas, sem ordens, que nós temos falando até aqui, já falamos várias vezes sobre promessas, ordens e tudo mais, mas apenas afirmando algo. Apenas uns 2 exemplos, eu tenho mais aqui, mas eu vou ler apenas Isaías 45 e 18, eu estou aqui bem pertinho, quando diz assim, porque assim diz o Senhor que criou os céus, estou em Isaías 45 e 18, mas deixa que eu leio, que criou os céus, e Ele é o único Deus que formou a terra e a fez, Ele a estabeleceu, Ele não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Aí vem, o que ele diz? Aí, eu sou o Senhor e não há outro. Não tem nenhuma ordem, não tem nenhum mandamento, nenhuma ameaça, nenhuma promessa, mas o fato. Apenas ele se identifica aqui com o fato de ser o Criador. Ele afirma, então essa expressão às vezes vem meio solta nessa questão de uma obediência, de uma promessa, coisa assim, mas só para afirmar quem ele é. Um pouquinho mais na frente, Isaías ainda, capítulo 51, versículo 15, são passagens que fazem bem a alma da gente, sabe? Pois eu sou o Senhor, seu Deus, que agita o mar, de modo que bramem as suas ordens. O meu nome é o Senhor dos exércitos. E continua a passagem. Eu sou o Senhor. Faço o que eu quero, mando no que eu quero. E há outras, como eu falei. Se os homens ouvissem mais passagens como essas aqui, que mostram o próprio Deus falando da sua grandeza, do seu poder infinito, da sua majestade, da sua glória,
e como ele tem ciúme desta glória, como ele quer ser honrado por esta glória, como ele quer que nós, crentes, falemos dessa glória para o mundo inteiro. Enquanto isso, bilhões de seres humanos dando glórias a outros que não merecem glória, glória que é devida exclusivamente ao Criador, dando glórias a coisas, à matéria, ao dinheiro, a si próprio, a tudo, pode inventar, mas dando glórias a alguém que não merece essa glória, alguém ou algo que não é digno dessa glória, porque só Deus é. Então, passagens como essas em que Deus fala, eu sou o Senhor, deveria animar o crente a se dedicar cada vez mais a esse Deus, fazendo da própria vida um hino de louvor a esse Deus que é eu sou o Senhor. Então, termino com uma passagem, Jeremias 9, 23, que praticamente resume tudo que nós falamos aqui. Jeremias 9, 23 e 24. Assim diz o Senhor. E esse é um texto de uma pregação minha, das minhas prediletas. Não sei nem se eu já preguei aqui na Luz do Mundo. É um texto. Pena que eu vou terminar com ela. Devera começar. Assim diz o Senhor. Não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas aquele que se gloria, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Olha aí, nossa expressão, eu sou o Senhor. Quer se gloriar? Glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Nada há de mais importante no ser humano, sabedoria, inteligência, força, poder, dinheiro, nada, do que conhecer a Deus. E aqui sim, aqui tem um sentido pessoal de conhecimento íntimo. Aqui não é um conhecimento puramente acadêmico. Crês que Deus é um só, fazes bem, porque os demônios também creem e tremem. Não é o caso aqui. Esse conhecer o Senhor aqui não é só ouvir falar, aprendeu a Bíblia na escola, sabe de qual passagem, na escola dominical aprendeu um bocado. Não. Esse conhecer aqui, sim, esse fala de um conhecer no íntimo, de uma conversão da alma, de aceitar esse Senhor como seu próprio Deus pessoal. Aqui sim, e saber que nós crentes já estamos totalmente enquadrados nesta condição, já sabemos, já cremos, já comprovamos que Ele é o Senhor, e pensar que essa comprovação não é nada, é pobre, é pequenina, é imperfeita, é preto e branco, é ofuscada, comparada com o que nós vamos comprovar e ver no céu, quando veremos a Ele como Ele é e conheceremos como somos conhecidos. Ali é que nós vamos realmente comprovar quem é esse que diz, eu sou o Senhor. Se alegre, crente, porque já sabe disto, já conhece isso no coração, mas nas horas de tristezas, pelos pecados, pelas falhas, pelas imperfeições, esse conhecimento ainda é pequeno, modesto. Eu vou aguardar, chega lá, aí que eu vou conhecer e vibrar, pular como cabrito, como diz a Bíblia, de alegria em saber que estou agora na presença eternamente desse que é Deus, o Senhor. E quem não tem essa felicidade de ter conhecido até hoje que Deus é o Senhor, que Cristo é o Senhor, quase eu imploro, corra aos pés de Cristo. Peça misericórdia, peça compreensão, peça que o Espírito dele mexa com você, mas não deixe
não deixe de perseguir esse objetivo, de você um dia poder dizer, pois agora eu também sei que Deus é o Senhor, que Cristo é o Senhor. Sei não só pela mente, não só pelas informações, mas pelo meu coração, que foi dado um coração novo a mim. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos dirija nisso tudo e nos faça vibrar mais com as coisas da Bíblia, especialmente em coisas assim, como tenho comentado, em expressões, eu sou o Senhor, que deve mexer com o nosso coração, fazer vibrar nossa alma. E tem misericórdia daqueles que ainda não Te conhecem como Deus, alguns talvez nem creiam que Tu existes, não é nem que Tu és Deus ou não és, é Criador, não, nem existe. Coitados. E não falamos assim com superioridade, porque nós éramos iguais ou piores. Não. Nós falamos assim com compaixão, porque nós fomos alvos de compaixão por aqueles, da parte daqueles que falaram de Cristo para nós, especialmente falando da compaixão de Cristo por nós, compaixão em falar da compaixão de Cristo por nós. É assim que nós falamos e pedimos que Tu ajudes essas pessoas, como nos ajudaste um dia. Que Cristo seja louvado em tudo isso. Em nome dele Te peço e Te agradeço. Amém.